Olá, meus amigos, bem-vindos ao canal Fala Sério Pastor, que bom ter vocês aqui. Hoje nós vamos responder uma pergunta bem legal enviada pelo Douglas, lá do Paraná. Nós vamos falar sobre a Arca de Noé, nós vamos falar sobre a construção da Arca de Noé. Será que ela foi construída realmente em 120 anos? Essa é uma dúvida que o Douglas tem, mas você também pode ter alguma dúvida teológica, bíblica, dúvida que envolva a religião. Por favor, mande para mim a sua dúvida, está aparecendo aí o meu Instagram, você grava um videozinho assim com o celular na horizontal e encaminha para mim. Eu vou ter o privilégio de colocar você aqui para participar junto comigo no canal Fala Sério Pastor. Então, fica com a gente até o final desse vídeo, compartilha com seus amigos, se inscreva no canal e deixa o seu like. Oi, pastor Eliezer Domini, tudo bem? Pastor, meu nome é Douglas, eu sou um obreiro evangelista aqui da Norte Paranaense, aqui do estado do Paraná. E sou muito fã do seu trabalho, gosto muito dos seus vídeos, a construção dos seus argumentos eu acho fantástica. E as respostas que você dá aos vídeos aí dos outros pastores de outras denominações eu acho brilhante. Maravilhoso mesmo, te acompanho faz muito tempo, tenho aprendido muito mesmo através dos seus vídeos. E eu tenho uma pergunta, pastor, uma pergunta assim que há muito tempo vem me intrigando essa pergunta. Sobre a construção da Arca de Noé. Noé, ele ficou 120 anos construindo a arca, martelando, cortando madeira, vedando com betume ali na construção da arca, que eu acho absurdo esse tempo, né? Pelo tamanho e as dimensões da arca, eu acho que é muito tempo. Ou ele ficou pregando 120 anos, construiu a arca num período talvez um pouco antes do dilúvio, ou já de início da mensagem de Deus, e ficou pregando 120 anos. Porque eu acho que é muito tempo para construir uma arca. Eu tenho essa dúvida, pastor. Eu já ouvi em algum comentário, já li, não lembro onde, que Noé provavelmente teria gastado uns 3 anos e meio. Valeu, pastor. Eu gostaria muito de ouvir aí o seu argumento, sua resposta. Fala sério, pastor. Muito obrigado, Douglas. Sua pergunta é muito interessante. Nós vamos ler aqui o texto que está em Gênesis, no capítulo 6. Gênesis, capítulo 6, Deus conversa com Noé, depois de ter o texto bíblico ali, no início do capítulo 6, relatado que a humanidade estava continuamente má, o homem tinha entrado em um grau de degradação tão terrível, violência, adultério e outras coisas mais, que Deus disse lá no verso 7, destruirei de sobre a face da terra todo o homem, e desde o homem até o animal, tudo aquilo que Deus havia criado. Mas aí entra o verso 8 que diz, porém Noé achou graça aos olhos do Senhor. Só a nível de curiosidade, é a primeira vez que a palavra graça aparece na Bíblia. E aí então, Deus ele dá todas as instruções, Deus anuncia o dilúvio e dá as instruções para que Noé construísse a arca. Mas aqui no verso 3, Deus diz, não contenderá o meu espírito para sempre com o homem, porque ele também é carne, porém os seus dias serão 120 anos, e boa parte dos teólogos entendem, inclusive a teologia adventista acredita que realmente este foi o período de tempo que Deus estabeleceu para que fosse dado, vamos dizer assim, o prazo para que o ser humano aceitasse a pregação, a mensagem que Noé traria. Mas, ao mesmo tempo, este foi o período realmente da construção desta grande embarcação. Deus dá todas as dimensões, e essas dimensões estão escritas aqui a partir do verso 15. Deus diz assim, desta maneira farás. De 300 côvados o comprimento da arca. Isso equivale a 168 metros. 168 metros. Então não foi uma construção pequena, 168 metros é bem grande. E diz mais aqui, 300 côvados, o que, como eu disse, equivale a 168 metros. 50 côvados de largura, isso equivale a mais ou menos 28 metros de largura. E 30 côvados de altura, isso equivale a uns 17 metros. 17 metros de altura. Então 168 metros por 28 de largura e 17 metros de altura, um prédio. Bom, algumas considerações precisam ser feitas. Primeiro, nunca havia sido construída uma embarcação antes.
Por quê? Porque nunca houve um dilúvio antes, não havia essa necessidade de construir uma enorme embarcação. Segunda coisa que a gente precisa perceber é que Noé não era nenhum engenheiro. Noé não era uma pessoa que estudou para fazer uma embarcação. Note, nós temos aqui várias coisas que são pioneiras. Não é? Nós temos a primeira embarcação, nós temos o primeiro homem a fazer uma embarcação, e este homem não cursou uma faculdade, né, para fazer aquilo ali. É bem verdade que a capacidade cognitiva, a capacidade mental destes homens pré-diluvianos era infinitamente maior que a nossa. Mas ele nunca tinha feito algo do nível, daquele porte. Portanto, não era algo tão simples para ser feito. Outra observação extremamente importante. As árvores daquele período eram árvores que tinham saído das mãos de Deus. Eu digo assim, porque, mas pastor, mas hoje não são? Calma, deixa eu explicar melhor. Nós estamos falando de um mundo que foi corrompido pelo pecado, sim, mas um mundo bem próximo ao original. Nós temos ali as árvores, aquelas árvores são as mesmas árvores que Deus diz assim, haja árvores que deem sementes e que deem frutos. Eu não estou falando de alguém que plantou e que a árvorezinha nasceu e cresceu. Muitas daquelas árvores vieram da própria voz de Deus. Então nós estamos falando aqui de matéria-prima original. Eram árvores, talvez assim, gigantescas, muito grandes, tendo em vista que o ser humano era muito alto também. O ser humano tinha saído recentemente das mãos de Deus, então ainda era algo... Nós estamos aqui, vamos dizer, com praticamente 6.000 anos de decadência, né? Só diminuindo. Mas naquela época não, a natureza era forte. Há um texto que está escrito no livro História da Redenção que fala que as árvores, elas eram tão firmes, tão duras quanto uma rocha. Então nós não estamos falando aqui de uma árvorezinha simples que você bate um machadinho e está tudo resolvido. Nós estamos falando de uma matéria-prima realmente muito mais firme, muito mais forte, muito mais sólida, muito maior, infinitamente maior e mais larga do que as árvores que nós temos hoje, pós-dilúvio, pós-destruição, pós-tudo. Então veja, estas árvores arrancadas, elas precisavam ser trabalhadas, porque não era só pegar aqueles troncos redondos e botando um em cima do outro que já daria uma embarcação. E aí vem uma outra consideração importante. Não há registro bíblico de que aquele povo tinha a tecnologia que nós temos hoje. Apesar de serem muito mais inteligentes, talvez eles não dispusessem de tecnologia as quais nós temos hoje, justamente pela falta da necessidade. Por que nós temos um computador? Porque esse daqui está falhando. Por que eu preciso de um celular? Porque tem gente morando do outro lado do mundo. Mas antes do dilúvio, a gente tinha a Terra praticamente todo mundo ali vivendo junto, não é? A Terra não era rachada, toda dividida como nós temos hoje. A Terra era toda unida como nós vemos ali a Pangeia. Você percebe que o mapa da África e da América do Sul ele se encaixa perfeitamente. O mundo ele era realmente todo unido. Então não tinha necessidade de tecnologias que nós desenvolvemos por conta como disse, da própria necessidade. Então eu tenho um computador hoje para me ajudar. Eu tenho um celular para eu ter contato com pessoas que estão em outras partes. Mas naquela época, o cérebro do indivíduo, saído das mãos de Deus há pouco tempo, era com uma capacidade incrível, absurdamente incrível. Então nós não temos, por exemplo, relato de que eles tinham serra elétrica, que eles tinham, enfim, esses aparelhos que serram a árvore em pouquíssimo tempo e já tira ali as toras, né? E depois já vai cortando aquelas toras, deixando elas certinhas. Isso teve que ser feito de maneira manual. Então você derrubar todas aquelas árvores e trabalhar cortando, né? Devagarzinho, peça por peça, não deve ter sido um trabalho tão rápido assim. Um outro detalhe, mas dava para fazer em 3 anos e meio, depende. Depende da quantidade de mão de obra, depende da quantidade de material tecnológico que você tenha. Você pode realmente levantar hoje um prédio em pouco tempo, a depender de uma construtora. Quem tem mais recursos vai conseguir fazer com mais tempo. Quem tem mais tecnologia vai fazer em menos tempo, aliás, muito mais rápido do que um outro. Noé não dispunha de grande mão de obra.
a Bíblia deixa assim, dá a entender que não foi assim uma coisa que todo mundo quis participar. Tanto que quando ele terminou a sua obra, entrou ele e os filhos e as esposas. Ninguém mais quis entrar. Outros ajudaram? Sim, Noé deve ter contado com a colaboração de outras pessoas. Talvez até ele tenha dado ali algum dinheiro para que o trabalho avançasse. Mas fazer uma construção partindo do zero, algo que nunca tinha sido feito antes, por alguém que nunca tinha trabalhado com isso, numa idade com 500 anos, que era a idade que Noé já tinha, ele agora montar toda aquela estrutura, aquela base, cortar toda aquela madeira de maneira certinha, sem tecnologia, não dispondo de grande mão de obra. Depois que ele terminar de montar todo aquele esqueleto, que nós não sabemos realmente como ele fez para pregar, para grudar, enfim, uma madeira na outra, se foi amarrado, enfim. Mas foi um material assim de muita qualidade, uma embarcação realmente com uma qualidade incrível para suportar toda a tempestade que houve. É claro, a mão de Deus estava por trás, mas a arca realmente tinha uma qualidade excelente. E aí então a Bíblia fala que ele usou betume para calafetar, né, para tapar os buracos, para que não houvesse vazamento. Melhor, vazamento não, para que a água não invadisse, né, não entrasse na embarcação. Diante deste quadro, eu acredito sim que Noé gastou ali em torno de 120 anos para construir. Tendo em vista também que naquela época as pessoas viviam muito mais tempo, eu não acredito que Noé teria feito uma coisa assim, não, vou fazer aqui apressadamente, correndo, porque né, tem que terminar logo que já está vindo esse dilúvio aí. Não, Deus deu o prazo, Deus falou, os dias dele serão 120 anos. Então Deus diz, é como se Deus estivesse dizendo assim, Noé, você tem 120 anos para construir isso aí, faz um negócio bem feito. Então, possível que Noé tenha demorado realmente essa quantidade de tempo. Talvez esse tempo para nós hoje é um tempo assim absurdo, porque a gente vive 70 anos e já acabou, já está velhinho, gagá. Noé com 500 estava começando a fazer um grande empreendimento. Noé viveu 950 anos. Adão viveu 930 anos, Matusalém 969 anos. Então era a turma de 912, 920, 930. Era a turma que vivia 900 e tantos anos. 120 anos era nada para eles. Então ele empreendeu fazer algo realmente, uma obra monumental, um negócio realmente incrível, e gastou um tempo considerável, o tempo que Deus estabeleceu, deu para eles, ó, você tem esse tempo aí. Eu acredito que Noé foi de maneira calma, tranquila, devagar, mas para fazer o negócio bem feito. Terminados os 120 anos, o dilúvio veio. E também foi realmente uma oportunidade para o povo ouvindo a pregação, se arrepender e aceitar o convite para entrar na arca, o que de fato não aconteceu, infelizmente. Não é? Então todos aqueles pereceram nas águas do dilúvio. Talvez Deus tenha até pedido para Noé construir neste passo mais lento, quem sabe dizer, ó, Noé, não precisa dar pressa, você não precisa fazer em 1 ano, nem 2, nem 3. Vá, faça em um tempo, para que ninguém diga assim, a gente nem teve tempo para tomar uma decisão. Foram 120 anos ali, ó, martelando na arca e martelando no juízo do povo. Aceita a mensagem, entra na arca. Não. Rejeitaram. O dilúvio veio e levou a todos. Então, nós não temos realmente uma prova bíblica de que o tempo tenha sido diferente, que ele tenha construído em 3 anos e passou o resto pregando. Ao que dá realmente a entender pela passagem bíblica, Deus deu esse período aí para que esta embarcação fosse construída, tá bom? Espero ter ajudado com esse vídeo. Um grande abraço e até o nosso próximo vídeo.